Opa! Estamos aqui no ar para a primeira semana dos mapas mentais e nós vamos ter lives todos os dias. Hoje é 3 de agosto de 2020 e a minha queridíssima convidada já está aqui. Vamos trazer a Bianca Rosário para participar desta live. Olá! Nossa, Bianca, gratidão por ter aceito o meu convite. É, vamos ver, meu nome é Liz Kimura e eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais. Ai, que legal! O Diego Mendes também está aqui, que é o meu convidado das 20 horas. Deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Ah, Bianca, eu também agradeço pela oportunidade de ter participado da sua semana do secretariado. Achei incrível. Falei, nossa, eu preciso aprender com você. Planejar tudo direitinho, fazer tudo com antecedência. Que eu sou. É aí que eu percebo. Acho que eu realmente sou escorpião, sabe? Impulsiva. Então eu tive a ideia. Vamos lá, vamos fazer. Eu tô assim, tudo na correria, tudo de última hora. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas conta para minha audiência, quem é a Bia do Futuro? Eu achei interessante esse login que você escolheu. Conta um pouquinho para minha plateia quem é a Bianca Rosário. Primeiramente, Liz, obrigada. Estou honrada pelo seu convite. Você sabe que eu te levo como uma referência, grande mestra no assunto de mapas mentais. E é um prazer estar aqui com você nessa semana especial. Fiquei super feliz com a notícia, né? Eu lembro de ter visto ontem, domingo, falando, você tendo a ideia do Semana dos Mapas Mentais e achei incrível. Parabéns. Ah, legal. Bom, gente, eu sou a Bianca, né? A Bia do Futuro é porque eu sou apaixonada pelo futuro, né? Gosto bastante de tudo que envolve tecnologia, educação. Acho que a gente tem que estar sempre no presente, mas viabilizando futuros melhores, né? Futuros desejáveis, trazendo coisas boas, né? Para a gente se preparar e poder liderar da melhor forma aí o amanhã, né? Que todo mundo não sabe, é aquela coisa, estamos no mundo VUCA, que nem a gente falou, né, Liz? É incerto, Uhum. ambíguo, volátil, complexo. Então, assim, a Bia do Futuro é para isso, é para trazer essas informações mesmo de como a gente pode liderar da melhor forma o amanhã, com base em pesquisas, né? Pesquisas e dados, e é isso, é mais um cientista mesmo trazendo todas essas informações para a gente poder se preparar para o futuro. Que E legal! eu sou secretária de formação, fiz pós em comunicação, marketing, trabalho hoje voltado, todos esses projetos que eu organizo é voltado à educação mesmo, de carreira, Hum. desenvolvimento das soft skills, né? Não só o desenvolvimento técnico, mas como o desenvolvimento principalmente das soft skills, das habilidades socioemocionais, comportamento e tudo mais. Então, eu vi que esse conhecimento é o que vai diferenciar qualquer profissional, não importa a área, né? No mercado de Tem trabalho. Então, razão. foi um ponto que eu queria, que eu quis muito desde 2016, trazendo isso na Semana do Secretariado para desenvolver essas habilidades socioemocionais. Então, a gente tem trilha de criatividade, relacionamento intrapessoal, interpessoal, empreendedorismo, inovação, case de sucesso, enfim. E é mais voltado para isso mesmo, focar nas habilidades socioemocionais. Bacana, muito legal. E aí, uma curiosidade, como é que você me conheceu? Ah, sim. Eu estava participando de um evento do CONASEC, o Congresso Nacional de Secretariado, né? Desde 2014, foi que quando eu vi, se eu não me engano, foi 2014, né, Liz? Foi a primeira edição que eu participei e que você estava, Hum. e se eu não me engano, foi nesse ano que você estava palestrando. E eu vi, fiquei encantada com a sua palestra. Então, eu acho que deve ter sido 2015, porque 2015. 2014, na realidade, assim, em 2013 eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, Ah, em novembro eu fiz a mastectomia.
Aí, em dezembro, começou a primeira quimioterapia. Então, eu Sim. fiquei, tipo, os primeiros 6 meses de 2014 fazendo químio, depois fui fazer radioterapia. Tem um outro tratamento também que eu fiz chamado Herceptin, que também é endovenoso. E Uhum. aí, pela foto que eu vejo da Conasec, eu tava com o cabelo bem, bem, bem curtinho. Então, Foi. eu acho que era 2015, porque eu já tinha terminado o tratamento contra o câncer. E é incrível, né? Nós estamos agora em agosto de 2020, março, faz 5 anos que acabou todo esse pesadelo, né? Eu falo, meu Deus, no começo eu pensei, será que eu vou sobreviver? Oi, meu Deus do céu. E ó, aqui estou, cabeluda de novo. Linda, maravilhosa, como sempre. Então foi em Gratidão. 2015, então, Liz, que eu te vi. Você Hum, realmente tinha pouquíssimo tempo dessa história com o câncer, né? Dessa guerra que você venceu. E você estava falando, trazendo essa inspiração. Eu lembro que a gente se emocionou, eu chorei na sua palestra. E foi aí que ai, foi amor à primeira vista. E desde então eu nunca mais esqueci o seu nome. que Top bacana. E demais. você, com aquela palestra, você conseguiu aplicar a técnica? Como foi isso? Consegui. Você já trouxe, né, uma dinâmica no dia que foi muito legal. E eu descobri, Liz, assim, eu só fiquei triste por Hum, não ter te conhecido antes, né? Porque desde 2000 hum, que você traz, que você trabalha com isso, né? isso E mesmo. eu te conheci só em 2015, no caso. E aí eu tava até lembrando aqui na época que eu estudava, na escola mesmo, no colégio, para as provas, eu gostava de fazer, o meu estilo de estudar para a prova era fazer um resumo da Hum, matéria, e o resumo que eu fazia era escrevendo, mas escrevendo não linearmente, era escrevendo aqui, puxando seta para cá, fazendo várias oh, e assim, mas eu não consegui, eu não imaginava que isso tinha um nome, que isso era uma técnica. Eu já fazia hum, isso, mas porque o meu racional entendia mais, era mais fácil para memorizar, né? Para deixar isso tudo, para entendi. focar mais, enfim, guardar tudo aqui na caixolinha. Que bacana, que legal. Eu acho isso muito interessante, né? Eles falam de um inconsciente coletivo. Então, eu percebo que tem pessoas, assim, que tu consegue acessar esse inconsciente coletivo, porque eu vejo pessoas que, nossa, isso é parecido com o que eu já fazia, né? Só que o Tony Buzan estruturou, deixou tudo assim, muito regrado, muito estudado. Então, acho que não tem um adulto que venha fazer curso comigo e fala, se eu tivesse aprendido isso antes, né? Como teria ajudado a minha vida, né? Minha carreira aí de estudante, porque eu amei quando nós fizemos uma live na semana passada e você falou desse long-term learning, né? Então, essa Isso. questão assim, de que a gente nunca vai parar de aprender, a gente tem que continuar estudando sempre. Uhum. Ontem mesmo eu estava trocando mensagens com a minha querida Lisa Dossi, que é minha mentora financeira, e ela, ai, Lisa, eu adoraria fazer o seu curso, mas agora eu estou com outros cursos e eu estou assim com um monte de coisa e não vai dar. Eu falei, então, Lisa, exatamente por causa disso que você tem que fazer o curso de mapas mentais. Acho que ele tem que ser o curso número 1, né? Exato, Porque através dos mapas mentais você consegue aprender qualquer outra coisa, né? exato. Seja no trabalho, seja assim nos estudos, um idioma estrangeiro. Então, é realmente a forma de você utilizar os dois lados do Lados do cérebro para ser cérebro. mais produtivo. E me contam, ai, que legal! Hoje eu também tenho o Gustavo Chicarino, ele vai ser o meu convidado amanhã, às 14 horas. Por favor, programem-se. O Gustavo Zanardi Chicarino, em 2005, ele apresentou uma dissertação de mestrado sobre o uso do Mind Map em gestão de projetos. Legal. Nossa, isso foi em 2005, quer dizer, faz 15 anos atrás. Então, nós temos um vídeo no YouTube sobre um bate-papo, né? E amanhã vai ser a nossa live juntos. Então, reservem aí, preparem-se, deixa a sua agenda, né? Já com os alarmes, que nós vamos ter lives essa semana, todos os dias, às 14 e às 20. Então, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, né? Ou às 8 horas da noite, também aqui, horário de Brasília. Então,
gratidão. Ai, que legal, que legal. Agradecer também os vários alunos que estão entrando. Bia, você me dá licença? Eu vou aproveitar e postar uma pergunta do Dr. JW Machado 1. Oi, cheguei agora. Quem não sabe nada, como iniciar mapas mentais? Dr. Machado, no link da minha bio, tem vários outros links. E um deles tem a palestra sobre mapas mentais, que está no meu canal do YouTube. E, se eu não me engano, ele está com mais de 38 mil visualizações. Então, aquele é o primeiro passo. Né? Aí de lá, no finalzinho da palestra, eu já falo qual que é o segundo passo. Então, o primeiro passo é começar por essa palestra, que aí já vai saber a origem, a definição, casos de sucesso, aplicações práticas, bibliografia indicada. Então, vai lá no link depois que terminar aqui a nossa live e comece a se capacitar por lá, tá bom? Aí, qualquer outra dúvida, continua à disposição. Que bacana, eu acho muito legal a tecnologia, né? Esse botão de perguntas. E se o pessoal viu aqui embaixo, tem aquele triângulozinho, né? Que parece uma asa delta. Tem gente que fala que parece um avião, e eu, avião, para mim parece muito mais uma asa delta do que um avião. Né? Se vocês puderem compartilhar, de nada, doutor Machado. Se puderem compartilhar com seus amigos, né? Com a sua audiência. Por favor, compartilhem, ok? E deixando agendado aí para participar de vários, como fala, várias outras palestras aqui, né? Esses webinários, essas lives, muito bacana. Gratidão, gratidão. E aí, Bianca, eu lembro que você comentou comigo que você chegou a trabalhar como secretária num escritório de advocacia que as coisas eram mais rígidas, né? E é incrível, porque eu estudei direito, né? Então eu falei, puxa vida, seria um espaço para também usar, né? E me conta depois, você foi trabalhar com uma pessoa super, hiper, mega criativa e lá você usou, sim, os mapas mentais no seu dia a dia. Conta um pouquinho essa história aqui para nós. Foi. Eu trabalhava num escritório de advocacia, trabalhei em 2 escritórios grandes, né, aqui em São Paulo. E assim, lá não tinha. Eu comecei a mexer com mapas mentais, né? Porque eu gostava muito justamente para me organizar melhor. E assim, deixava até falei para a Liz, na época, quando a gente fazia essa transição para férias, né? Tinha uma pessoa que vinha ficar no lugar. Eu fazia um memorando, mas no estilo assim das atividades, só que no estilo de mapa mental, né? Ficava mais organizada. Eu deixava os dois formatos. Eu deixava o formato em Word normal e deixava também uma forma mais resumida, né? Os pontos chaves ali mais importantes no mapa mental. E aí, mas eu fazia isso para mim. Eu aplicava isso para mim, na minha rotina ali, né? Ok. Me ajudava bastante. Inclusive, outras secretárias que passavam comigo adorava a ideia também, aprendia e falava, ai, nossa, vou começar a aplicar isso para mim também. Legal! E aí, e assim, foi muito legal, porque depois dessa minha experiência profissional, eu conheci o Murilo Gun, fiz o curso dele de criatividade. E tem uma parte do curso que ele fala bastante sobre mapas mentais. Ele fala também do Da Vinci, né? Que ele já naquela época, ele já escrevia nessa formatação, né? Nada linear, pelo contrário, ia acompanhando as explosões mentais dele no papel, assim, né? Muito legal. E aí, Nossa, o Tony Buzan, que é o criador da técnica, uma das coisas, tem um livro. Eu estou tão feliz que eu finalmente organizei a minha biblioteca. Então agora os meus livros estão aqui à mão. Então, esse é um livro chamado The Book of Genius, né? Um livro escrito pelo Tony Buzan, pelo criador dos mapas mentais. E nesse livro, uma coisa que ele fez, olha o tamanho do livro, né? Ele é enorme. E o que ele fez? Vamos ver se eu consigo dar uma folhada aqui. Ele estudou a biografia de, assim, centenas de gurus,
sabe aquelas pessoas consideradas acima da média? Vamos ver se eu consigo deixar aqui atrás. Assim, Legal. aquelas pessoas consideradas acima da média, pessoas que é, porque a gente percebia assim, sabe aquelas que tem umas soluções, tem umas ideias, então o que ele fez? Ele pegou esses gurus, esses, como fala, mestres, e foi analisar o que eles tinham em comum entre eles, né? Então o que ele percebeu naquela época era que o primeiro livro que o Tony publicou, quer dizer, esse aqui já é uma tradução, né? Que o primeiro mesmo chama-se Use Your Head, porque o Tony era britânico, infelizmente ele faleceu ano passado, né? E essa aqui é uma versão traduzida do inglês do inglês britânico para o inglês norte-americano. Use both sides of your brain. Use os dois lados do cérebro. E o que ele pesquisou nesse livro de The Book of Genius. O que esses gênios, esses gurus tinham em comum entre eles? O que foi percebido, que eles usam profundamente os dois lados do cérebro. Então, dessa maneira, ele viu que nós, normalmente, né, nós, né, público aqui, réis mortais, né, normalmente nós usamos essencialmente hemisfério esquerdo ou essencialmente hemisfério direito, e a genialidade está em você trabalhar com esses dois lados do cérebro. Então, ele cita aí, né, Da Vinci, Darwin, né, quando eu falo nas palestras, né, eu cito Albert Einstein, Steve Jobs, mas assim, não precisa necessariamente ter falecido, tá bom? Então, quando você vê pessoas ao seu redor, fala assim, meu, essa pessoa é incrível, né? Ela tem ideias, ela tem... Então, dá uma olhada. Provavelmente são pessoas que usam profundamente os dois lados do cérebro. Então, é incrível. E quem me falou do Murilo Gun foi um Anselmo, da J-Play, foi a primeira vez, né? Ele, na época, ainda era solteiro, né? Não tinha Ah, filhos, e ele falou do curso do Murilo Gun, que é CRI, 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 Criança criando crianças Criativa, criativas. como que é? Criando crianças criativas. Isso, eu não estava lembrando. Gente, são 3 CRIs. Qual que é o outro CRI? Então eu esqueci do primeiro CRI. Então ele falou, mas diz que, olha, se ele tivesse um filho, esse era um curso que ele ia comprar. Então, nossa, a minha admiração aqui ao Murilo Gun, que é criatividade em pessoa, né? Ele é. Então, e aí, você tem alguma situação em específico que você pode contar de alguma reunião, algum projeto que você falou, nossa, o mapa mental ajudou? De que maneira o mapa ajudou? Poxa, bom, primeiro ajudou também quando eu usava no escritório de advocacia, né? Hum, Para as meninas que iam ficar no meu lugar poder performar e exercer, não esquecer uhum, nada, né? Que era bem rotineiro, tinha muitas rotinas lá. Aí, quando eu passei a trabalhar com o Murilo Gun, né? Que eu fiz o curso dele, aí mandei e-mail para ele agradecendo e tal, porque realmente abriu muito a minha caixa, né? E aí acabei trabalhando com ele, assessorando ele como secretária mesmo, tanto fazendo o campo, o meio de campo com relação a tudo, assim, a ele, né? Porque hum, ele palestrava bastante, tinha escola de criatividade, tinha ele, Murilo, pessoal, né? Então, uhum, tinha muitas coisas, muitas informações a serem registradas, também coisas assim, tipo, que assim, não, muitos imprevistos, né? Mas que, por exemplo, a gente tinha muitas reuniões de brainstorm, né? hum, Criar para, poxa, vamos fazer o evento presencial anual, que todo ano tem um evento presencial, e aí todo evento tinha muitas reuniões de brainstorming, assim, chegava quase um mês antes do evento, o Murilo chegava querendo uma outra reunião de brainstorming para mudar tudo o que foi planejado até então, né? Então tinha muito assim, era legal porque a gente se esforçava a melhorar ainda mais, né? Não é porque a gente trouxe uma ideia que aquela ideia seria única, não. A gente podia ter outras ideias ali e ir complementando, né? E entendi. aí, nessas reuniões eu participava de todas e eu usava
bastante mapa mental, né, para fazer a ata, né, registrar tudo o que foi conversado, para depois a gente começar a colocar em prática, né, os pontos e ver o que estava pendente, o que não estava, enfim, fazer todo esse meio de campo com o pessoal, com a equipe. E os mapas mentais, poxa, me ajudou demais nessa época. Inclusive, ele pediu para fazer em mapa mental também, porque ele também já vinha com essa cultura, né? Ele já Que trabalha muito legal! com mapa mental. Então, ele falou, ó, anota tudo aí nessa ferramenta, que era o MindMaster, né? Ok. E eu já usava ele assim, comecei a usar ele bastante, né? E até eu não usei outra ferramenta além dele, né? Eu gostaria de conhecer Ok. outras ferramentas além do MindMaster. Eu não sei se existem Ok. ferramentas melhores ou não, aí a Alice conta pra gente. Então, vamos aproveitar esse gancho e responder a pergunta. Deixa eu ver, eu acho que eu achei. Ó, inclusive, se vocês perceberem, a primeira pergunta que eu respondi, ele apareceu na tela. Então, aqui embaixo tem lá um pontinho de interrogação. Se você escrever a sua dúvida lá naquele pontinho, ele sai visível na tela para que todos também possam enxergar a sua pergunta. Então, se quiserem usar esse recurso, seria muito bacana, porque tem pessoas que são visuais, outras que são, quer dizer, todos nós somos, né, visuais, auditivos e sinestésicos, né, mas sempre tem aquele canal que é o número 1, né, então a maioria das pessoas são visuais, então se puderem escrever nessa caixinha, aí eu clico aqui e ele aparece o texto. Eu falei, eu adoro tecnologia, acho muito legal essas coisas que vão aparecendo, esses recursos. Só que o meu, por exemplo, é um celular Android, né? Para quem tem celular da Apple, tem mais um botãozinho aqui que dá para colocar como fala, um pano de fundo aqui com alguma imagem que você queira. Então eu falei, ai meu Deus, eu não vejo a hora de poder isso aparecer para Android também, porque aí, conforme você vai escrevendo, você pode colocar essa imagem atrás de você, e aí quem está assistindo consegue ir acompanhando, né, o que está, né, em que ponto que você está, o que você está conversando. Então, eu falei, puxa vida, eu estava conversando com a doutora Luciana, que é dentista em Toledo, no oeste do Paraná. Eu falei, mas onde tem esse botão? Então, tem aqui embaixo, mas o meu não tem esse botão. Mas já tem o botão de pergunta. Então, o Zeika Fidelis pergunta, qual o melhor app para usar mapas mentais no celular? Puxa, olha, esse negócio do melhor app é uma pergunta frequente que eu recebo, mas o que eu percebo? Cada um de nós, né, assim, no geral, todo mundo valoriza as mesmas coisas, né? Todo mundo valoriza a qualidade, todo mundo valoriza a eficiência, né? Só que cada um numa ordem, assim, de prioridade diferente. Então, o que eu costumo falar? Mesmo lá naquela palestra que eu tenho no meu canal do YouTube, mapas mentais, né, online, uma palestra assim que é a mais básica para todo mundo começar por lá, eu cito vários mapas mentais. E o que acontece? Você tem desde mapas mentais para todas as plataformas, então seja Windows, Linux, Mac, eu vou até deixar aqui o Free Mind, que é o que eu costumo recomendar para quem está iniciando. Então, o FreeMind, ele é um software online, perdão, é um software só para desktop, né? Ele ainda não tem a versão online, mas ele tem para as 3 plataformas, né? Então, seja Windows, Linux ou Mac, você tem esse FreeMind, que inclusive lá nos links eu tenho um tutorial, que é exatamente os vídeos desse mapa mental. Então, eu usei o próprio FreeMind, o próprio software, para falar dos vários comandos, e aí tem um vídeo gravado para cada um desses comandos. E hoje em dia, com os negócios de tecnologia, né, você está falando, e o pessoal lá está conferindo, né, o que você está falando. Aí vai mais, professora,
aqui, no app tem um aplicativo chamado FreeMind. Então, na realidade, quando eu fui dar uma olhada, o que acontece? O FreeMind, ele é feito por um grupo de programadores voluntários que, assim, ajudam no desenvolvimento de um software gratuito, porque, como fala, mapa mental é uma coisa incrível, né? Então, existem vários softwares pagos, né? E esse daí é um software que ele nasceu com com o propósito de ser gratuito. E o app que você encontra nas lojinhas aí é gratuito no seu celular ou no seu tablet, mas quando você vai ver no computador, aí é pago. Então, assim, ele não é alguém que aproveitou um nome famoso e lançou com o mesmo nome. Então, não é, eu nunca, assim, instalei ou testei esse aplicativo no celular, né? Eu só dei uma olhada, assim, eu falei, eu tenho, inclusive, uma amiga que é advogada, especialista em marcas e patentes, né? Então, o importante que é você registrar sua marca para que outras pessoas não comecem a usar, né? E acaba gerando aí essa confusão. Por isso que, para quem for começar, no desktop, o que eu recomendo é o FreeMind, né? Então, ele é gratuito e você pode ir usando. E esse que a Bianca comentou, que eu também já escrevi aqui nos comentários, porque para soletrar, né, é Mind, né, fica Mind Meister, né? Por isso que o Complicado. desafio dos idiomas aí quando a gente fala, né, é a pronúncia, é a dicção correta, a entonação correta. Então, pelo que eu vi nos próprios tutoriais desse software, eles se intitulam MindMeister, né? Mas você soletra MindMeister, ok? E ele é um software que já nasceu online. Isso já vai fazer muitos anos. E cada um deles, o que eu percebo, né? Hoje existem software para todos os bolsos, todos os gostos, todas as plataformas, né? Vai depender muito mais das suas necessidades e dos seus desejos, né? Então, todos esses softwares, minimamente, eles suprem essa necessidade de você partir de um tema central, né? Fazer um brainstorm, jogar ideias e começar a aglutinar elas, né? Movendo, hierarquizando aí, dividindo em categorias de informações e hierarquizando esses conteúdos. Então, essa necessidade mínima, todos eles suprem, a colocar cores, colocar algum ícone, então, só que, aí, por exemplo, para exportar para imagem, é pago, né, ou para colocar uma imagem maior, além de ser só os íconezinhos, né, os emojis, que o pessoal normalmente pronuncia emoji, né, então, o que eu percebi? 80% das palavras no idioma português são paroxítonas. Por isso que o brasileiro, intuitivamente, bota paroxítona em tudo quanto é palavra. Mas o que acontece? Os emoji, eles são de origem japonesa. Né? Por exemplo, no WhatsApp, quando você vai indo, aparece alguns ideogramas, aparece assim, algumas informações, porque em japonês significa letra, né? E emo vem de emotion, né? De emocional, né? Letras que têm emoção. E por isso que quando eu fui bolsista no Japão, em 97, meu Deus do céu, eu não posso ficar falando dessas datas, né? Então, eu olhava assim, eu falei, gente, o japonês, ele tem lá os ideogramas que vieram da China, e eles têm toda uma simbologia, né? O meu sobrenome, por exemplo, é Kimura. E o Ki, ele significa árvore. E é muito interessante, porque quando você coloca duas árvores juntas, significa mata. Aí quando você coloca três árvores juntas, significa floresta. Né? Então, por exemplo, só uma árvore, a pronúncia é Ki. Né? Duas árvores é Hayashi. Três árvores é Mori. Então, assim, é um jeito de ler aqueles ideogramas que, para nós ocidentais, né?
Gente, isso é muito difícil, muito esquisito, né? E aí, quando vieram, né, os portugueses, né, os primeiros estrangeiros que entraram no Japão, eles pegaram os ideogramas, que muitas vezes eles têm duas partes, né, lado direito e lado esquerdo, e pegaram uma parte e criaram um novo alfabeto chamado katakana. Né? Então, katakana, eles são letras para representar palavras estrangeiras. Então, existe um alfabeto. Se a palavra é estrangeira, aqui a gente coloca em itálico, né? Ele fica assim, de ladinho, né? E o japonês não, ele criou um alfabeto todo para representar palavras estrangeiras. E Uau! quando foram ensinar as mulheres, eles achavam que as mulheres eram seres inferiores, então que elas não iam conseguir aprender os ideogramas. Então, desses ideogramas, eles foram, tipo, facilitando e criaram um outro alfabeto chamado hiragana. Então, que são, assim, fonemas. Então, o hiragana e o katakana, você tem o equivalente, tanto em um alfabeto como em outro. E nos kanjis, do lado, tem o que eles chamam de furigana, que são esses fonemas, então, escritos em hiragana, para você saber como que se lê. Porque como os ideogramas vieram da China, então existe a leitura japonesa e a leitura chinesa. Eu falo, meu Deus do céu! Então, e aí, por exemplo, eu sou da terceira geração, né, de japoneses nascidos no Brasil. Então, eu sou o que a gente chama de Sansei. E eu perguntava para minha mãe, para minha tia, não, mas você olha, você percebe que é para pronunciar de um jeito ou do outro. Eu falei assim, como que quem é zerado vai ter bom senso de um ou do outro? Porque tem o ideograma que significa lua, né, que é de segunda-feira. Então, se for segunda-feira, a gente lê aquele ideograma como Getsu Yobi. E é também esse mesmo ideograma a gente usa para os meses. Então, por exemplo, Ichigatsu é o primeiro mês do ano, que para nós a gente chama de janeiro. Então, entre Getsu e Gatsu, assim, é diferente. Eu nunca sei. Eu falei assim, poxa, se fosse assim. Eu só sei que, como eu ouço essas palavras desde pequena, então eu sei que quando a gente vai falar do mês, a gente fala Ichigatsu. Né? Agora, quando é dia da semana, a gente fala Getsuyobi. Né? E aí também tem a pronúncia, essa palavra, esse ideograma pode ser chamado por, como chama? Lua, Tsuki. Nossa, então tem três jeitos de falar esse Meu ideograma. Meu Deus do céu. É assim, desafiador aprender. Por isso que eu falo, eu uso mapas mentais para aprender japonês. Deus! Porque como há 31 anos atrás, que horror, eu tinha 16 anos na época, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e voltei fluente. Então, eu inclusive tentei fazer cursos de inglês e não supria mais. Porque eu falei, não, mas isso eu já sei, né? E aí foi quando sugeriram que eu começasse a dar aulas de inglês. Eu, né, um pingo de gente, né, assim, como assim? Eu vou dar aula de inglês, né? Não, pelo menos em inglês você já sabe muito mais do que outras pessoas. E aí, assim, eu usava blazer, óculos, né? Eu tentava ficar assim, parecer mais velha. E olha, foi assustador. Teve alunos que, quando descobriram a minha idade e viu que eu era mais nova que eles, perdiam respeito por mim. Eu falei, imagine, né? Ela é mais nova do que eu. Agora, realmente, né, em inglês, pelo menos, eu sei, né, dar aula. E como eu tive a oportunidade de morar, as aulas que eu dava eram muito assim, tipo, a gente segue um livro, né? Ah, então. E aí, desse livro, hoje eu fico pensando, é como se eu olhasse o livro, e aí abrisse um outro mapa mental, saber outras ramificações. Então, sabe por que eles falam assim? Porque acontece isso e isso, a cultura deles é assim, assim, assado. Então, foi tão engraçado que eu só dava aula para os iniciantes, né, que a gente chamava de false beginners, que são aqueles iniciantes falsos, né? Aqueles que não são verdadeiramente iniciantes, eram adolescentes e adultos que, quando eram crianças, tiveram um contato aí sobre o idioma inglês, mas tipo, não evoluíram. Então a gente meio que ia até um pouco mais rápido do que quem é realmente zerado, né? Quem tá assim, como falou, mais básico mesmo. Cru, né? Então,
Aí eu falei assim, então japonês, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é desafiador, muito desafiador. Nossa, lembrou, até a professor do Top Oficial, ela falou também ensina japonês ao vivo, que top. Eu até ia falar, Liz, me ensina japonês, porque eu amo, eu quero muito aprender japonês. Nossa, japonês é incrível. E por exemplo, como eu fui fazer faculdade de Direito, né, para quem não conhece ainda a minha história, no último ano da faculdade foi quando eu descobri essa técnica dos mapas mentais, né? Inclusive esse aqui é o primeiro mapa mental que eu vi na minha vida, né? E Sim. aí eu comecei a usar os mapas mentais todo dia, toda aula, em todas as matérias. E aí eu consegui, né? E isso porque eu queria largar a faculdade, né? É, Mesmo não gostando do assunto, né, não gostando, né, do que eu estava estudando, de alguma maneira anotar em mapa mental, isso entrava na minha mente. Então eu tirei um 10 numa prova oral de direito civil em direito de família, consegui um diploma no final do ano, passei da primeira fase da OAB. Então, assim, eu tive vários resultados que eu falei, nossa, será que essa brincadeirinha de mexer com canetinha colorida dá resultado? Eu assim, poxa, interessante, né? E quando eu fui para o Japão, depois da faculdade tem bolsas, né? O governo japonês ele oferece bolsas de estudos para jovens, né? Preferencialmente descendentes de japoneses, mas tem províncias que também abrem para não descendentes. Então eu ainda quero fazer uma live com o Alexandre Moraes, sensei, que é descendente de portugueses de olhos azuis, e ele como fala? Tipo, aqui o pessoal chama de faixa preta, né? Quem chega assim no uhum. topo, ele assim, é faixa preta em Shodo. Né? Shodo é a arte da caligrafia japonesa, né? Dos ideogramas. E porque tem todo um jeito, né? Uma sequência. Tanto é que na prova de proficiência, eles têm lá o ideograma e eles circulam um dos tracinhos e você tem que saber em que sequência esse ideograma anotado. Aquele tracinho é o tracinho número 1, 2, 3 ou 4. Né? E eu falo assim, meu Deus do céu. Eu falei, esse negócio é difícil. Eu falei, como é que eu vou fazer para aprender isso daí? E na prova de proficiência, eu usei o mapa mental para fazer esse brainstorm e estruturar as ideias para redigir, né, escrever a redação. Porque na prova de proficiência, você tem que saber não apenas, né, a parte de gramática, né, das letras, mas também tinha a redação, bumpo, que eles davam um tema na hora e você tinha lá um X tempo para escrever. Então muita gente saiu escrevendo, né? Aí eu fui lá no cantinho e fiz lá o meu brainstorming, mapa mental, né, uma tempestade de ideias, ou como o pessoal chama, né, o toró de parpites, né, você vai parpitando, né, e fui escrevendo. Então, esse era o meu esqueleto, né, o meu guia. E aí, conforme né, tava lá terminando, chega a professora e fala, faltam 10 minutos. Eu falei, ai meu Deus do céu, né, teve gente que começou a escrever mais rápido, né, eu voltei lá né, no meu esqueleto, em mapa mental, eu falei, bem, não vai dar para falar sobre isso, nem sobre aquilo, então eu vou escrever isso e encerro assim. Porque o que acontece? Você é avaliado por isso, né? Até nos vestibulares também. O exercício, né, que tem a maior nota, o maior peso. E para conseguir terminar dentro do tempo. Conversando com professores que fizeram a correção, teve professor que comentou que teve gente assim que simplesmente acabou o tempo, a pessoa parou de escrever. Onde Nossa, estava, ela parou de escrever. Então, tipo, não terminou a frase, não terminou o raciocínio, então isso perdeu pontos, né? Então eu falei, nossa, olha só, se eu soubesse mapa mental, né, na época para estudar para vestibular, né, e para fazer o vestibular, eu falei, nossa, essa técnica teria me ajudado muito, né? Então eu falo, meu Deus do céu, né? Eu tenho uma hashtag que eu falo, mapas mentais para a vida, né? Tem gente que fala assim, estuda mapas mentais para trabalhar, por exemplo, no universo de secretariado, né? Mapas mentais para você, como fala, de estudantes, para professores, para concurseiros. Não, na realidade você tem que aprender mapa mental para a vida, vida. né?
Porque aí em cada fase na sua vida, você vai usar em diferentes situações, né? Em cada um dos diferentes empregos, né? Em cada um assim, dos diferentes eventos que foram realizados. Então, como fala, é para aprender para a vida. E eu tô aqui, né, tagarelando, eu tô vendo. Agora já tem 4 perguntas. Vamos lá. Luciana. Luciane Moura. Ok, quando o mapa mental fica muito grande, você tem técnica para facilitar a memorização? O mapa mental, todos eles, vamos ver como que a gente faz aqui. Né? A gente parte, né, por exemplo, aqui, né, do tema central, e desse tema central, eu normalmente faço a leitura no sentido horário. E quando ele fica muito grande, eu uso, na realidade, assim, papéis muito grandes. Então, ai meu Deus, tá lá. Eu tenho um do WA, do Wide Awake, do Jerônimo Temel, que ano passado, em 2019, eu fui contratada para fazer esse mapa mental. Eu vou pegar para mostrar para o pessoal. Porque curiosidade, né? É algo assim. Tô curiosa. É um evento presencial, transformacional, que eu super mega recomendo. E ó, esse daqui, ele foi feito numa folha, como se diz? Numa folha de flipchart enorme. Então, esse mapa mental, ele tem o conteúdo de um dia de evento, que foi, acho que umas 10 horas de evento, alguma coisa assim, foi um dia inteiro. Então, Luciane, a minha recomendação é você utilizar folhas grandes, né? No curso online de mapas mentais, eu mostro mapas mentais da Lana Israel, né? Que a gente escreve Lana Israel, uma norte-americana, que tinha 12 anos na época que ela leu esse livro. Inclusive, era a edição anterior, que tinha a capa vermelha. E a Lana, ela viajou o mundo ensinando a técnica dos mapas mentais. Hoje ela se especializou em música. Ela tem o Musicology, né? E ela, assim, era menina dos olhos do Tony Buzan. E ela tem um vídeo chamado Learning with Lana, onde ela mostra esses mega mapas mentais, né, para você colocar mega informações, né? Então, um dos recursos é usar o papel maior, porque eu fiz o mapa mental ao vivo enquanto o WA estava acontecendo. E aí ele virou, aquele primeiro dia foram 4 folhas A3, que já é o dobro de uma folha sulfite, que é tamanho A4. E aí eu passei a limpo e fiz nessa folha de flipchart enorme. Outro recurso é você usar software, porque quando você está com software, por exemplo, aqui eu tenho a palavra-chave principal, dá para você clicar no botão e diminuir o escopo, diminuir os detalhes, as ramificações, né? Então, você consegue colocar muitas informações no software. Mas estudos mostram que quando você faz à mão, ele é mais eficaz para o seu aprendizado. Então, fazer mapas mentais com papel e escrita colorida é o mais indicado, ok? Então, papel grande ou software. Acho que essas seriam as minhas, como se diz, as minhas sugestões. Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. Pedro. Liz, Sim, diga. só aproveitando, até para você escrever, enquanto você escreve, você já vai memorizando, né? Pelo menos comigo funciona isso. Se eu fosse só no computador mexendo, é mais difícil de deixar quentinho na memória ali, né? Sim, sim. Porque o aprendizado se dá nesse momento em que você trabalha as suas habilidades cognitivas, né? Quando você fica assim, trabalhando, né? O que é aquilo? Né? Que tipo de informação? Ela é principal? Ela é a que fica mais próxima do centro? Ou ela é um detalhe? Mas ela é um detalhe do quê? Né? Ela é do mesmo nível hierárquico ou ela é um subnível? Né? O que está dentro do quê? Né? Qual que é essa sequência lógica hierárquica das informações? Por isso que
eu sou contra mapas mentais prontos, né? Porque muita gente, assim, principalmente na parte de concurseiros, né? Eu falo assim, quando eles descobrem que eu fiz direito, aí que eles querem aprender comigo. Eu falo assim, eu quero distância desse universo jurídico, isso não é comigo. Então, porque o mapa mental, ele num primeiro momento é seu, né? É pessoal, porque ele vai depender do seu conhecimento prévio sobre o assunto, né? E principalmente adulto, ele vai olhar para trás, então isso aqui é como isso, só que assim, assado. Então, o seu mapa mental construído por você, para você, é o melhor mapa mental de todos, né? Agora, sim, eu entendo que tem gente que tem fome, né? E aí, assim, eu tenho muitos mapas mentais prontos, né? Quem for rolar o feed do meu perfil aqui no Instagram, nossa, tem mapa mental de planejamento semanal, segundo critérios temporais, dos papéis exercidos conforme o livro dos 7 hábitos, contextos, né, de acordo com os ensinamentos do David Allen, do método GTD, Getting Things Done. Tem também da Tríade do Tempo, né, de autoria do Christian Barbosa. Essa semana, por exemplo, na quarta-feira, dia 5, às 14 horas, nesse mesmo horário, né, da Bia, eu vou ter uma live com a Thaís Godinho, da Vida Organizada, que ela tem toda uma metodologia de produtividade compassiva. Então, anotem na agenda, preparem-se, né, reservem aí, quarta-feira, dia 5, às 14 horas, às 2 horas da tarde, aqui, uma live com uma queridíssima Thaís Coutinho. Ai, gente do céu. Bia, se deixa eu responder mais uma pergunta. Aqui, olha, o Estamos aqui Pedro. para conversar. Pedro Faria, 29. Estou conhecendo agora o mapa mental. Por onde começa? Ok, Pedro, essa pergunta já foi respondida. Lá no perfil do meu Instagram, tem lá, palestra online de mapas mentais. É por lá que você começa. Tá no meu canal do YouTube e tem mais de 38 mil visualizações, se eu não estou equivocada. Vejamos, aqui vem professor Topo Oficial. Liz, ensina também japonês ao vivo. Ai, nossa, não, imagine, eu ainda sou uma super aprendiz de japonês. Como fala, Liz também ensina japonês online e ao vivo. Ai, vamos ver, Sandra, qual o custo do curso de mapa mental? Então, eu tenho desde uma aula mais básica, que é essa daqui, deixa eu ver, aqui, que é um vídeo de 15 minutinhos, onde eu ensino o mapa mental de acordo com as leis dos mapas mentais. Então, Tony Buzan, ele outorgou leis a serem seguidas, leis a serem obedecidas, né, de como fazer um mapa mental. E é incrível, né? Comunicação é um desafio, né? Você fala uma coisa, aí eu aplico o exercício, aí eu começo a caminhar pela sala, olha, assim, o pessoal começa a fazer umas anotações, mas não foi isso que eu ensinei. Aí tem o segundo vídeo chamado, né? O que fazer e não fazer no mapa mental, né? Muito bom. Então, é engraçado que aqui, toda cultura também tem os seus trejeitos, né? A sua gesticulação. Então, por exemplo, aqui a gente fala não, né? Tipo, sacudindo o dedo de um lado para, né? Fala não, 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 isso não. No Japão, o não é assim, ou melhor, eles fazem assim. Só que isso é muito, como se diz? Forte, né? Não seria necessariamente agressivo, né? Mas, então, assim, as mulheres devem ser mais delicadas. Então, a gente só faz assim, esse não. E aí, conforme você vê o quanto que as pessoas já estão, como fala, com essa cultura absorvida, que na época nós somos quase 150 bolsistas brasileiros, né, espalhados nas 47 províncias no Japão, e aqui a gente costuma falar assim, quem? Eu? Né? E você se aponta assim, no Japão, o japonês você fala, quem? Eu?
Aí você aponta para o seu dedo, aí você fala, nossa, isso aqui já está ficando mais japonês, né? A gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, o japonês vai contar, ele abre a palma da mão e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, conforme essa gesticulação, olha, esse aqui já está mais japonês, né? Olha, esse aqui já está mais japonês. Eu achei mais inteligente, ó. Então é muito legal, é muito gostoso. Nossa, eu vou começar a gravar várias lives, porque a experiência no Japão foi incrível. Eu, como na faculdade estudei direito e me especializei em direito do consumidor, eu fui no Japão estudar relações de consumo e qualidade na prestação de serviço, porque no Brasil, na época, fazia pouco tempo que havia sido aprovado o Código do Consumidor. E aí, lá no Japão, o nível de qualidade é tão, 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 tão superior que nenhuma empresa queria me aceitar como estagiária durante muito tempo, porque eles falavam, a gente não tem o que ensinar para ela, porque o nível de excelência deles é tão grande, isso é tão, assim, cultural, que mas o que a gente vai ensinar? A gente não tem o que ensinar, né? Eu falava, não, mas me deixa só eu observar. E, por exemplo, porque normalmente você tem a opção, né, de bolsa de estudo e bolsa estágio. Então, a bolsa de estudos é para você fazer, por exemplo, uma pesquisa científica numa universidade ou num centro de pesquisa. E eu optei em estagiar em empresas e normalmente você fica o período todo da bolsa numa única empresa. Então, eu tive outras bolsistas que foram comigo, que uma se formou em turismo, então ela foi trabalhar numa agência de turismo o período todo. E naquele ano foi, aí que eu não tenho certeza, se foi em dezembro de 97, eu acho que foi, não, deve ter sido em janeiro, né, no começo do ano de 98, porque as Olimpíadas de Inverno foram em Nagano. E tem um grande aeroporto lá em Nagoya, né, que é a cidade em que eu morei, né, da província de Aichi. Então, ela recepcionava e acompanhava o pessoal lá para, né, ir para as Olimpíadas de Inverno. Então, ela, por exemplo, estagiou o período todo nessa agência de turismo. Eu, como o pessoal, assim, tipo, não sabia o que me ensinar, eles me aceitavam, tipo, por um mês. Então, durante os 9 meses de bolsa, o primeiro mês foi de idioma, então a gente ficou estudando japonês, e os outros 8 meses eu estagiei em 8 empresas diferentes, em 4 cidades diferentes. Então, eu lembro de estar lá, assim, na estação de trens, numa plataforma, não, 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 agora a minha plataforma é outra, né, eu tenho que ir para outra cidade, não é para cá. Muda a chavinha toda hora, né? Pois é, então isso foi muito rico, porque eu pude estagiar em loja de departamento, em centro de consumidor, em hotel, restaurante, foi assim muito, muito, em universidade, foi realmente muito rico. Eu amei essa experiência. Então, quando eu, por exemplo, né, voltei para o Brasil, isso. O que eu comecei a fazer? É distribuir currículo pelo último lugar que eu tinha morado, né? Trabalhado. Então, não, mas isso daí já foi depois que eu fui morar na Venezuela. Meu Deus do céu, é muita história para É contar. muita história. Lia, você precisa escrever um livro. Quando que você vai escrever um livro? Gente, isso é desafiador, né? Porque eu sou tagarela. Então eu falava, na época, é mais fácil eu sair meus vídeos, né? As minhas fitas VHS do que um livro. Tanto é que em Parece que tá 2000, há muito legal, 20, Liz. pois é, há 20 anos atrás, quando eu comecei né, fazer a certificação e começar a dar cursos aqui no Brasil, eu em 2001, eu fui para Europa conhecer o Tony Buzan pessoalmente, né? E eu falei para ele, falei assim, nossa, Tony, eu tenho uma grande dificuldade aqui no Brasil porque não existe literatura em português, né? Por exemplo, o que havia no idioma português seria esse livro, Saber Pensar, que é a tradução do Use Your Head, que foi publicado em Portugal, mas já em 2000 não tinha mais, você só encontrava em sebo.
Então, eu falava assim, não tinha livros no idioma brasileiro, e eu falava assim, se eu poderia escrever um livro, e se ele poderia escrever o prefácio. Ele disse que não. E eu fiquei... Aí ele falou, não, você escreve o livro em inglês, manda para mim, eu vou ler, né, corrigir, complementar, e a gente lança em coautoria. Eu assim, Oi! meu Deus do céu. Não, aí que eu travei de vez. Foi Aí que melhor do não que você saía. imaginava. Pois é, porque foi tão que... Ai, meu Deus do céu, escrever um livro em coautoria com Tony Milzano. Aí ele morreu ano passado. Até hoje esse livro não nasceu. Eu falei assim, por isso que como é importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, saber os nossos pontos fortes, saber os nossos pontos fracos, para poder montar estratégias, né, para trabalhar esses pontos a melhorar, né? Então, Tony Biozeno faleceu e eu recebi o convite e não consegui enfrentar esse desafio e com essa limitação não teve livro. Mas a gente tem canal no YouTube, que aí lá tem vários vídeos. Aí lá e como é diferente de um evento presencial, que você tem aquela limitação, né, de horário, de espaço para a quantidade de pessoas, tudo, aqui em vídeo você pode falar à vontade, né? Então eu tenho vários vídeos no YouTube, eu recebi convites para vários webinários, inclusive quando você me convidou para a Semana do Secretariado, e falei assim, puxa, mas que tema, né? Já tem essa palestra mais básica de mapas mentais. Eu falei, eu não vou ficar repetindo a mesma palestra, né? Eu falei, que tal essas infinitas aplicações dos mapas mentais? Porque eu dei um webinário que também, não, Liz, não tem problema, você pode falar à vontade. Aí acho que deu umas 2 horas e meia de duração. E para a Semana do Secretariado não cabe um vídeo desse tamanho, né? Então eu fiz um compacto, né, de pouco mais de meia hora. Então, inclusive, conta disso, Bianca. A Semana do Secretariado foi semana passada. Então, as palestras que foram ao vivo, agora quem não assistiu perdeu. Se alguém quiser assistir essa daqui, como que elas podem fazer? Elas assinam a nossa plataforma, nossa comunidade do Startup Secretary, que lá ela vai ter não só acesso a todas essas palestras desse ano, como a dos anos anteriores, e também aos boletins que eu gravo mensalmente, né? Aos cursos que a gente grava também, porque é uma assinatura, é como se fosse o Netflix. Então, todo mês a gente está trazendo coisas novas na plataforma, né? Fora a questão do apoio social com o Mirante Cultural, que eu até falei para a Liz na última live, que é uma honra enorme estar pelo 2º ano consecutivo com eles, ajudando os jovens lá da Vila Mirante. Então, uma assinatura é revertido a um apadrinhamento de um jovem lá na Mirante. Mulher. Que bacana, que bacana. Parabéns, isso é muito importante. Nos meus cursos presenciais eu sempre falo sobre autoapresentação, e um dos pontos que eu pergunto é do seu trabalho voluntariado, né? Porque assim, quem faz curso comigo tem, como se diz, são pessoas privilegiadas, porque tem onde morar, o que comer, o que vestir, né? E o que você faz com aqueles milhões de desafortunados que estão ao nosso redor, né? E é incrível como muitas pessoas falam, olha, eu já fiz algum trabalho, só que hoje já não tenho mais como se diz, não tenho mais disponibilidade, né? Então eu pergunto, mas quando você tiver as condições, né, como que você quer contribuir? Porque tem tanto diferentes perfis como criança, adolescente, idosos, educação, saúde, tem muitas áreas carentes que precisam de ajuda. Então, parabéns, Bianca. Se você puder escrever aqui para o pessoal, olha, o Ricardo foi meu aluno lá na SPM, nós tivemos também um workshop para famílias, e ele veio com a filha dele participar com a Vitória. Legal! Beijão, Ricardo. Beijão pro Ricardo, pra Vitória, e eu aprendi, acho que foi ontem, o nome da esposa do Ricardo. Será que era Cristina? Um abraço para Cristina também. Pessoal, nossa live tá acabando. Ai, Tá com 58 minutos e 47 segundos.
Então, o que que eu comecei a fazer? Eu coloquei a pergunta, isso é a Cris, ai, acertei. Eu coloquei a pergunta aqui na tela e fiz um print. Então, a hora que terminar como se diz, a live com a Bianca, eu respondo essas outras perguntas, né? Ou se quiserem me mandar no direct, eu vou também colocar uma caixinha de perguntas no meu stories, e aí vão me mandando perguntas que eu respondo. Se eu não me engano, uma das perguntas foi o preço. Por isso que eu falei, essa daqui é uma aulinha que em 2015, quando eu coloquei ela no ar, há 5 anos atrás, ela custava R$12,50. Meu Deus, 20 segundos, tá bom. Eu não vou conseguir responder agora. Lá no perfil vocês conseguem ver os preços. Bianca, gratidão. Suas últimas palavras, por favor. Muito obrigada, Liz. Muito obrigada de coração. Que seja a primeira de muitas lives aí. Yes, 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 yes. Vamos ver se eu consigo rapidamente tirar os comentários, dar um sorriso. Vamos tirar um print. Ok.